Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e nessa edição do Bom Dia Mercado eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 14 de março. Essa semana temos a continuação da Liga dos Campeões, das oitavas de final, a conclusão das oitavas de final. Também temos a definição dos últimos jogos da pré-Libertadores da América e alguns jogos de Sul-Americana. Mas essa segunda-feira a gente tem predominâncias de times favoritos jogando, eu já vou falar sobre isso, tá? Bom, lembrando que você pode participar aqui embaixo nos comentários complementando as informações, se você tiver mais informações do que eu ou alguma informação equivocada, você por favor me corrija, claro. E, obviamente, participa também do sorteio de uma banca todos os dias que eu faço aqui uma edição do Bom Dia Mercado, você está concorrendo a uma banca de R$ 30 diretamente lá na minha parceira Betfair. Beleza? Então é só conferir o regulamento, é muito simples, você comenta aqui embaixo o seu usuário da Betfair e eu faço um sorteio todos os dias, tá bom? Antes da gente começar, vou aproveitar lembrando vocês que para participar do sorteio você precisa ter uma conta na Betfair, porque é lá que vai cair o seu crédito, tá? E para você criar essa conta, você tem um link aqui embaixo. E se você quiser aproveitar que essa semana já é uma semana de Liga dos Campeões, essa promoção da Betfair aqui tá engraçada, hein? Uma super cotação de 18 para a Juventus se qualificar contra o Villarreal. O primeiro jogo foi 1-1, não tem critério de gol fora, a Juve decide em casa e a Betfair está oferecendo 18 como super cotação para a Juventus classificar. Eu gosto, hein? Me encanta. Eu gosto dessa odd. Então, se você quer aproveitar, esse jogo, se eu não me engano, é dia 16. Se você quer aproveitar, já se cadastra na Betfair usando o link aqui embaixo para você aproveitar essa promoção aí. E, obviamente, para já participar dos sorteios. Beleza? Vamos passar rapidinho como é que foi esse domingo. Estou gravando às 6h30 da noite. Eu acredito que já terminou a maioria dos jogos. O Barcelona acabou de fazer um 4-0. Alguns resultados diferentes. Olha só, o Colônia venceu o Leverkusen. Fora de casa, uma excelente vitória para o Colônia. Resultado ruim para o Leverkusen, que viu o Leipzig aproximando agora na tabela. O Leipzig finalmente... Eu tinha comentado ontem com vocês que a gente precisava avaliar o time do Leipzig não pelo contexto geral de desempenho fora, mas das últimas partidas. E o Leipzig realmente vem desenvolvendo um futebol muito melhor. O Nkunku tá voando, o André Silva melhorou demais também e o time realmente está jogando muito bem. Ele fez 6-1 para cima do Leipzig. O Frankfurt venceu o Bochum, era, na minha opinião, esperado. E um placar magrinho aqui na vitória do Dortmund contra o Bielefeld. Realmente o Haaland faz muita falta, ele chegou a entrar nos minutos finais, mas o Dortmund ficou somente com 1-0 mesmo, tá? Na Bundes 2, sem muitas surpresas, o Nuremberg venceu o Hannover por 3-0, o Schalke venceu o Ingolstadt pelo mesmo placar, e 1-1 entre Regensburg e Karlsruhe. Eu acho que o mais importante aqui foram esses dois resultados, porque isso dificulta muito a vida do Hamburgo, né? O Hamburgo ainda vai jogar nessa 26ª rodada, o jogo do Hamburgo foi adiado, e o Nuremberg, se eu não me engano, chegou a 45 pontos, e o Schalke chegou a 44. Deixa eu confirmar aqui se eu não estou falando besteira, eu estou puxando de cabeça. Nuremberg 45, Schalke 44, exatamente. E o Hamburgo, nesse momento, está com 41 na 7ª colocação. Então o Hamburgo vai precisar vencer o Aui se quiser sonhar com a subida, tá? Que mais que a gente teve aqui? Cariocão Betfair, o Botafogo empatou 2-2 com o Audax e o Vasco venceu 3-0 o Resende. Se eu não me engano, o Vasco pega o Flamengo, o Botafogo pega o Fluminense, né? O Palmeiras e Santos começou agora, esse clássico aqui paulista tem a promoção de R$5 da Betfair, né? Que mais? Na Espanha, o Vallecano ficou 1-1 com o Sevilha. Realmente ganhar lá na casa do Vallecano é muito difícil. O Betis meteu 1-0 no Bilbao, mais uma boa vitória do Betis. E o Barcelona vai dando 4-0 no Sassuolo. O PSG venceu, aqui a Liga Francesa não tem feito, né? O Neymar e o Messi foram vaiados aqui. O Chelsea venceu com dificuldade o time no Newcastle. O Newcastle teve a sua primeira derrota aí nesse ano de 2022, depois que fez um monte de contratação. O Everton perdeu, o Leeds finalmente conseguiu vencer, o West Ham venceu o Aston Villa e o Arsenal venceu o Leicester. Na Série A italiana, Fiorentina, placar magrinho também contra o Bolonha. Esse jogo prometia, mas foi horroroso, né? Realmente a expectativa
é a mãe da merda. O Napoli conseguiu vencer o Verona fora, um resultado importante, já que o Milan tinha vencido em casa. O Napoli colou. E por enquanto, quem vai se distanciando pela briga do título é a Inter. Lembra que a gente... Foi a Inter que eu tinha colocado ontem como possível correção de preço? Acho que foi, né? Deixa eu ver se eu coloquei a Inter aqui na correção de preço. Nas estratégias de ontem. Óbvio, eu não fiz esse jogo. Eu cheguei agora há pouco. Fui resolver um monte de pepino aqui no sítio. E não consegui fazer correção de preço. Inter e Torino. A odd da Inter estava muito baixa. E o Torino é muito chato fora de casa. Rapaz. E o que é o problema aqui? O Milan tá com 63, o Napoli foi a 60 e a Inter fica com 58. É terra arrasada? Não é terra arrasada, mas mesmo assim é um resultado muito ruim para o time da Inter. Roma e Udinese 1-1, Atalanta 0-0 com o Genoa. Esse aqui é outro resultado também não esperado. A Atalanta poderia e deveria ter vencido o Genoa. Em Portugal, o Porto fez 4-0 para cima do Tondela, vai botar uma pressão amanhã, no caso hoje, né, no jogo do Sporting. E é isso, não vou comentar também sobre todos os jogos aqui, senão a gente vai ficar muito tempo. Vamos lá. Dia 14, já vou colocar aqui meu planejamento. Estou usando o radar esportivo, tá? Daqui para frente, as análises que eu tenho feito estão sendo no radar esportivo. Testei no domingo uma forma de analisar os jogos e vou tentar manter isso nos finais de semana, focando nos métodos, mas agora, como voltou ao normal, são menos jogos, eu vou colocando um pouco mais focado nas ligas, tá? Hoje eu não encontrei nada de valor em relação a grandes probabilidades, por isso que eu não vou colocar aqui na tela, tá? Não tem nenhuma aqui, ó, vocês podem ver, não tem nenhuma grande probabilidade aqui, porque realmente não tinha nada de valor em relação, pelo menos, a números. Vamos começar com Lazio e Venezia nessa segunda-feira, dia 14, um time super favorito, obviamente. O primeiro jogo entre eles foi 3-1. Foi 3-1 para a Lazio, se eu não estou enganado. A Lazio, nesse momento, ocupa a 7ª colocação. O Venezia briga lá embaixo para não cair. Dentro de casa, como mandante, a Lazio tem 7 vitórias em 13 jogos, só sofreu 2 derrotas. Marcou 32 gols e sofreu 18. Como visitante, o Venezia tem 3 vitórias, marcou menos de um gol por jogo e sofreu 23. Nos últimos jogos do Venezia e da Lazio, a Lazio em casa, vamos dar uma olhada, ó. Vitória com a Udine, empate com a Atalanta, vitória com Bolonha, empate com o Porto, aqui foi Liga Europa, e derrota para o Napoli. Vem de uma derrota para o Napoli, mas vem, obviamente, com bons resultados aqui, dado as devidas proporções da Lazio, né? Que nunca é uma equipe tão confiável assim. E o Venezia fora de casa vem complicando, né? Na verdade, tem uma vitória do Venezia aqui contra o Torino, foi justamente fora de casa, mas uma vitória nos 10 jogos é muito pouco, né? Eu venho com a ideia de trabalhar alguma coisa a favor da Lazio. Vamos dar uma aprofundada para ver se a gente tem alguma coisa interessante aqui para ver em relação a números. A Lazio não é um time muito confiável para sair na frente dentro de casa, 46% é um número baixo. Tá? O Venezia tem 31, não é uma distância tão grande assim. A Lazio vence 7 dos 13 jogos que jogou em casa e a Venezia venceu 23% dos jogos que disputou fora. São duas teoricamente boas equipes para ambas marcam. A Lazio falhou em marcar em apenas 15% dos jogos. O ataque da Lazio é muito bom, uma média de quase 2,5 gols por jogo. O ataque do Venezia é horroroso, né? Então, se a gente for contar com gols aqui, vai ter que ser nesses dois fundamentos aqui, ó. Defesa ruim do Venezia e o ataque bom da Lazio, tá? Bolas paradas, a Lazio tem levado a melhor nesse fundamento, 9 gols nos jogos que disputou, mas é um time que defende muito mal os contra-ataques. Como é um cenário onde a gente espera um Venezia recuado, esperando a Lazio jogar, né? E se fizer o primeiro gol, vai provavelmente segurar para fazer uma manutenção de vantagem. Eu não vejo a Lazio tomando muito contra-ataque do Venezia. Eu vejo a Lazio propondo o jogo lá em cima, tentando marcar o seu gol, e se achar o seu gol, aí sim contra-atacando o Venezia. Então, isso aqui é uma característica talvez que não aconteça, tá? A Lazio sofrer contra-ataque com frequência. Mas é bom levar em consideração que a Lazio não defende bem as transições defensivas, tá? Não me parece ser um jogo muito bom para gols, porque a gente está contando com gols somente de um lado.
Então, quando é assim e eu tenho um match odds muito amassado, eu vou dar essa oportunidade para Lazio aqui de um back favorito. Lógico, eu sempre gosto de lembrar vocês que o meu padrão de back ele é muito chato. Eu sou muito criterioso. Pode ser que eu fique de fora de um jogo onde a Lazio vença com gol no primeiro tempo, desde que ela não esteja me dando padrão. Eu preciso de um padrão para estar dentro. Tá? Eu não me importo de perder o gol, de ficar de fora, desde que eu tenha padrão para entrar. Tá bom? Vamos direto agora para a Premier League. Crystal Palace e Manchester City. Esse jogo aqui é complicado e complexo porque o Crystal Palace costuma complicar bastante a vida dos grandes, né, na Inglaterra, principalmente jogando fora de casa. Se a gente pegar o último jogo entre eles, foi uma vitória do City, foi uma vitória do Crystal por 2-0 lá no estádio do City. Poucas foram as equipes que venceram o City lá no estádio do City, né? O City é o melhor visitante da competição, se eu não me engano são 11 vitórias em 14 jogos. O City só perdeu um jogo fora de casa e tomou apenas 8 gols. Tá? Como mandante, o Crystal é a 12ª equipe com 4 vitórias. Tem um ataque regular, né? Consegue manter ali quase que 2 gols por jogo e uma defesa mais ou menos. Vamos dar uma aprofundada aqui. Olha só. O City sai na frente fora de casa em 71% das vezes, muito mais confiável que a Lazio, por exemplo, né? Já o Crystal Palace quase 60%. O City vence a maioria dos seus jogos, então é um time que, óbvio, não é só sair na frente, ele consegue fazer essa manutenção de vantagem muito bem feito, né? Em relação a poderio ofensivo, o City é melhor, óbvio. O City também é melhor na defesa, mas já dá para ver aqui uma melhora no adversário comparado, por exemplo, com Lazio e Venezia, né? O time do Crystal consegue produzir dentro de casa para marcar mais do que um gol, quase que 1,5 gols por jogo. Um fator que provavelmente pode decidir o jogo é esse daqui, ó, a bola parada do City contra a bola parada do Crystal. O Crystal sofreu o mesmo número de gols que o City marcou nesse fundamento na competição. E é até estranho falar isso, porque a gente tem uma imagem de um Manchester City muito mais com bola no chão, mas é um time que faz muita jogada ensaiada e tem muito bom posicionamento na bola aérea, tá? Então isso pode ser um fator decisivo sim. Eu venho para tentar buscar um back City, com essa odd de 1,30 me agrada, tá dentro do meu plano de trabalho, mas eu também marco aqui as bolas paradas para esse jogo, porque o City tem uma bola parada muito boa, tá? Vamos pular aqui então para a La Liga. Temos o Real Madrid que se classificou para as quartas de final da Champions, eliminando o PSG. Vai pegar o Mallorca que vem de 4 derrotas seguidas, não é uma boa fase do Mallorca. Esse jogo é bom para o Real Madrid porque o Sevilla vacilou, né? O Sevilla empatou com o Rayo Vallecano e o Real Madrid pode abrir ainda mais uma vantagem. Mesmo o Barcelona estando vencendo o Osasuna, o Real Madrid dificilmente vai ser alcançado pelo Barça, né? Então o adversário direto aqui é o Sevilla e o Sevilla acabou empatando. O Real Madrid pode disparar na liderança. O grande problema aqui é jogar fora, né? Propor jogo. Eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande de buscar back Real nessa temporada, porque o Real não vem propondo muito bem os seus jogos. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Real Madrid. Se a gente pegar confronto direto, o Real meteu 6-1 no Mallorca no jogo de ida. O Real Madrid fora de casa, vitória contra o Elche, derrota contra o Bilbao, empate com o Villarreal, aí aqui é Champions, vitória contra o Rayo Vallecano e só, né? Então, uma derrota, um empate e uma vitória. O Mallorca, dentro de casa, vamos puxar aqui, ó. Vitória contra o Espanhol, vitória contra o Cádiz, vitória contra o Bilbao. Aí vem numa sequência muito ruim de 4 derrotas seguidas, incluindo 2 derrotas dentro de casa para Valência e Real Sociedad. Tem as suas fases ali, né? Um time de altos e baixos, o Mallorca. Eu já vi o Mallorca batendo em gente grande, mas também já vi o Mallorca entregando para gente pequena. Qual que é o problema aqui? É decidir qual é o melhor lado para ficar. Isso é só a leitura que vai mostrar para gente no jogo, tá? Eu tenho metodologia para trabalhar a odd do Mallorca em lei, mas aí vai de cada um. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem de segurança para esse jogo. Olha só, o Mallorca tem um péssimo ataque, né? Ou seja, contabilizar a chance para trabalhar gols aqui seria puxar demais. O Real Madrid não é um time assim muito ofensivo fora de casa. Pro
pro tamanho do Real, menos de 2 gols por jogo fora é pouco, tá? Mas é um time que vence bastante e que sai bastante na frente, isso é interessante, faz a manutenção do resultado. A defesa do Real Madrid também é muito boa, então eu não estou vendo aqui um cenário muito bom para gols. Tá? Em relação a bolas paradas, são dois times relativamente na média, mas o Real Madrid, quando sai na frente, aplica muito bem o contra-ataque contra o adversário. Então, se você quiser buscar mercado de gols, se o Real estiver na frente, é melhor. Tá? É melhor. Ou estar a favor do Real Madrid, mesmo que ele esteja sendo atacado, considerando que ele tem uma boa defesa, pode ser uma situação interessante para você abrir espaço na defesa do Mallorca e marcar o segundo. Olha só, não é um jogo com números para gols, tá? Não é. Mas teria que ser aqui alguma coisa relacionada a match odds. Eu venho para um lei per equipe, tá? Não teria problema nenhum de trabalhar um lei Mallorca aqui, tá bom? Aí, por último, a gente fecha com o Moreirense e Sporting. O Sporting viu o Porto, venceu o Tondela hoje por 4-0. E o Sporting tem que vencer o Moreirense. Qual que é o grande problema? O Sporting vem de 2 jogos empatando fora de casa. Se eu não me engano, empatou com o Marítimo, empatou com o Porto. É isso? Marítimo e Porto, exatamente. Eu não sei se aqui com o Porto foi Copa, talvez tenha sido Copa. Enfim, 2 vitórias, 1 empate e outro empate aqui contra o Marítimo. Esse empate contra o Marítimo, se eu não me engano, ele poderia ter dado ao Porto a chance de se distanciar ainda mais, mas o Porto também vacilou. Aliás, os grandes de Portugal têm vacilado muito. O Benfica, por exemplo, vacilou essa rodada e o Porto não está conseguindo desagarrar. O Sporting não pode deixar o Porto pensar em escapar. Então eu venho para esse jogo com uma ideia de trabalhar um back Sporting. Deixa eu ver se a gente tem uma informação a mais aqui que nos ajude. Olha só, o Sporting sai na frente em 83% dos jogos que faz fora de casa. Isso dá uma confiança muito boa. Não falhou em marcar em nenhuma vez contra números mais modestos aqui do Moreirense. O ataque do Moreirense também é muito fraco. O Sporting tem uma média de mais de 2 gols por jogo. Não me parece ser um jogo também para gols. Essa bola parada do Sporting pode definir o jogo. O Sporting tem o Coates que sobe muito bem. Não sei se ele vai jogar. Deixa eu já marcar aqui um back Sporting e as bolas paradas. E deixa eu ver se a gente tem alguma outra informação aqui relevante. Contra-ataque não. Olha só. O Sporting puxa esse jogo para pelo menos 1,5. Mas o Moreirense não. Tá? Então eu não viria para trabalhar gols aqui. Tá bom? O Moreirense tem uma incidência boa de não sofrer gol no comecinho. Para quem já vem com a ideia de trabalhar back Sporting logo no início, né? Talvez ficar um pouco de olho. Tem alguma coisa aqui de turco, ali já acabando já os jogos aqui que eu costumo trabalhar. Na terceira liga da Alemanha não tem nada que eu costumo trabalhar. Aqui no nosso PDF de apoio, vou dar uma passada para vocês aqui. Istambul Basaksehir contra o Antalyaspor. Parece que o Basaksehir leva um pouco de vantagem. Temos o nosso clássico turco aqui entre Galatasaray e Besiktas. Números muito modestos dessas duas grandes equipes que atualmente não vivem lá essas boas fases assim. Um outro jogo turco aleatório aqui que eu não costumo fazer. Aí tem o Steaua Bucareste. Enfim, tem várias informações aqui para vocês que assinam o canal, que eu mando para vocês todos os dias. Pessoal, eu acho que é isso. Essa segunda-feira tá bem de boa. Deixa eu ver aqui no planejamento como é que ficou, então. Dia 14, vou compartilhar esse link aqui com vocês. Foram 3 times para buscar back favorito no primeiro tempo, nos meus métodos. Lazio, City e Sporting, tá? Eu sou criterioso, não sei vocês, não sei o método de vocês, não sei nem se vocês têm método para isso. Eu só entro mesmo com aquele padrão AA, né? E o Mallorca, por não confiar tanto no jeito que o Real Madrid propõe o jogo, eu prefiro talvez, quem sabe, trabalhar um lei Mallorca aqui. Bolas paradas, a do City contra o Crystal. O City marca muito bem nesse fundamento e o Crystal tem sofrido bastante. E a do Sporting contra o Moreirense. Beleza? Se eu ajudei você de alguma forma, eu espero você aqui, ó. Nesse próximo vídeo é só você se inscrever nesse canal e estar ligado nos próximos vídeos que eu vou postar por aqui. Quase sempre que eu posso, eu faço meu planejamento aqui com vocês. Essa semana tem Champions, então vamos pegar um pouco leve, né? Eu sempre gosto de lembrar vocês que os vídeos que eu faço aqui não são palpites, tá?
Não é porque eu coloquei ali back favorito ou lei a pior equipe que vocês têm que fazer as coisas de olho fechado. Eu sou um cara que trabalho 100% ao vivo, então se eu não tiver padrão eu não coloco meu dinheiro em jogo, tá bom? Simplesmente assim. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã e um abraço.